Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Minerando Conhecimento. Hoje, na nossa sexta aula, nós falaremos sobre o conceito de funções matemáticas pré-existentes. Funções pré-existentes são funções que já existem dentro do escopo do PHP, ou seja, diferentemente das funções criadas por nós, as funções pré-existentes, elas não necessitam de criação. Basta conhecermos o nome delas para podermos efetuar uma chamada dentro do nosso algoritmo. Então, dentro do PHP, galera, nós temos dois tipos de funções. Uma são as funções pré-existentes, que nós estaremos vendo alguns exemplos nessa aula e nas próximas aulas, e as funções criadas, que são as funções que nós fazemos a criação das mesmas de acordo com as nossas necessidades dentro dos nossos programas. E essas funções nós estaremos vendo mais para frente no curso e também no curso intermediário de PHP, que nós faremos também aqui no nosso canal. Então, vou compartilhar aqui com vocês o nosso Visual Code para nós estarmos vendo um exemplo aqui de uma função pré-existente matemática, que é a função round. Então, está compartilhado aí com vocês, gente, a tela do VS Code. Eu vou fazer aqui a criação de mais um arquivo, eu vou chamar de round, tá? Que é o nome da minha função, .php, que é a extensão do meu arquivo. Certo? Ele criou aqui, então, o nosso arquivo round.php. Eu vou fazer aqui a abertura da minha super tag. Já vou aproveitar e também vou fazer o fechamento. E o nosso código precisa estar dentro dessas super tags aqui de abertura e de fechamento. Vamos lá, pessoal. Eu vou fazer aqui um comentário a gente começar o nosso algoritmo. Então, hoje nós vamos trabalhar com a função round. Essa é uma função matemática pré-existente. Ela é uma função de arredondamento. Vou deixar aqui comentado para vocês. E aí o exemplo que nós vamos fazer é o seguinte: eu vou criar aqui três variáveis com três valores diferentes e nós vamos arredondar esses valores. A gente vai estar vendo aqui como fazer esse arredondamento através dessa função que já existe. Vou criar o N1. Para o N1 eu vou colocar o valor 10.1, o valor de casa decimal, né, com ponto flutuante. Eu vou criar aqui também o N2. O N2 eu vou colocar o valor 5.5. E eu também vou criar o N3. O N3 aqui eu vou colocar 3.9. Né? São valores aí só para a gente fazer os nossos testes. E temos aí as nossas três variáveis, os nossos três valores iniciados dentro das variáveis 10.1, 5.5 e 3.9. Agora a gente precisa efetuar, né, a chamada da função de arredondamento. Para isso, eu vou criar aqui uma variável, vou chamar essa variável de R1, que vai receber o meu resultado. Eu vou fazer essa variável receber a minha função. Lembra que eu falei para vocês no slide de explicação que para chamar uma função pré-existente, basta a gente saber o nome da mesma e trazer aqui para dentro do escopo do nosso algoritmo. Então, eu coloquei aqui o round, que é a função de arredondamento. Eu vou abrir aqui o parênteses. Vocês vão reparar que o round ele vai ficar de cor amarela. Isso significa que o nome está correto. Então, dentro do round, eu vou arredondar aqui a minha primeira variável, que é variável N1, certo? Então, aqui a gente está arredondando o 10.1. Aqui eu vou criar uma variável chamada R2, vou fazer o mesmo processamento, só que agora eu vou fazer para o N2. A gente coloca aqui no meio do parênteses o N2. O N3 eu não vou fazer, pessoal, assim, porque eu quero mostrar para vocês uma outra forma da gente mostrar resultados sem necessariamente a gente precisar colocá-los dentro de uma variável, tá bom? Então, dentro de um eco, eu vou estar mostrando para vocês o arredondamento do N3. Fica uma forma aí complementar para quem tiver o interesse de utilizar também. Eu vou fazer aqui o meu primeiro eco para mostrar o resultado ali de R1. E aí eu vou colocar assim, gente, ó, o valor arredondado de N1, eu quero mostrar o N1 na tela também, tá, gente? É R1.
né? Então, ele vai trazer aqui o valor arredondado de 10,1 aí ele traz o novo valor, que seria o valor arredondado. E aqui no começo da mensagem, eu vou criar aqui uma tag chamada H1 para a gente dar uma destacada na nossa mensagem na hora de exibir lá no navegador. E aqui no final a gente faz também o fechamento da mesma. Como nós teremos mais de uma mensagem, aqui embaixo eu vou pular linha, tá bom, gente? Vou colocar aqui a tag BR, tag do HTML que eu falei para vocês para a gente pular linha. Se a gente quiser pular mais de uma linha, basta colocar mais BRs, tá, pessoal? Então, se a gente quiser pular duas, basta eu colocar mais um BR aqui na frente. Aí ele vai estar pulando duas linhas. Vou fazer a cópia aqui dessa mensagem. Então, Ctrl C. Vou colar aqui embaixo e eu vou mudar aqui, ó, o valor arredondado de N2 é R2. Então, ele vai mostrar para mim aqui, ó, o valor arredondado de 5,5 ele vai trazer para nós o novo valor, que é o valor arredondado que está dentro aqui de R2. E aí a última mensagem, conforme eu falei para vocês, a gente faria um esquema diferente. Primeiramente, eu vou tirar esses BRs aqui do final, porque depois da terceira mensagem nós não teremos mais nada. E aí eu vou colocar o seguinte aqui, pessoal, ó, o valor arredondado de N3 aí eu vou colocar aqui, pessoal, em vez de ter uma variável R3, por exemplo, eu vou colocar aqui a minha função direto, tá? Então, eu vou colocar ela aqui diretamente na mensagem. E aqui dentro eu coloco o N3, ok? Só, pessoal, que isso aqui está incorreto, né? Por quê? O que está acontecendo aqui, gente? Deixa eu fechar aqui, ó. Pessoal, se eu arrastar toda essa barra aqui para cá, ele fecha aquela guia com o nome dos nossos arquivos, tá? E a gente consegue visualizar aqui o nosso algoritmo na íntegra. Então, ele traz aqui, ó, o valor arredondado de N3 é round N3, ou seja, ele vai trazer que o valor arredondado de 3,9 ele vai tentar arredondar para a gente esse 3,9. Só que reparem, pessoal, que o nome round, ele está marrom, ele não está amarelo. E para simbolizar que a gente está trazendo o nome correto, ele precisa ficar amarelo. E não está acontecendo aqui. Por quê? Porque ele está dentro da mensagem, pessoal. Ele está dentro do esquema aqui das aspas duplas. Para ele funcionar, a gente precisa tirar ele dessas aspas duplas. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou apagar tudo isso aqui, pessoal. Vou deixar assim, ó, o valor arredondado de N3 né, que eu vou dar um espacinho, e aí eu vou colocar uma concatenação, pessoal. Eu vou concatenar com a minha função. Tá? E aqui eu coloco fora das aspas duplas a minha função com o N3. Reparem que agora ele ficou amarelo, tá vendo? Round ficou amarelo com o N3 dentro. Por quê? Porque a gente tirou aqui das aspas duplas. E a gente fez uma concatenação através desse ponto aqui. Ó. O que é uma concatenação, galera? É uma junção. Tá? Eu estou basicamente juntando essa mensagem com o resultado dessa função. Aí eu faço essa junção através do ponto. Aqui na programação, a gente chama isso de concatenação. E aí eu preciso concatenar aqui depois do round o meu H1 também, né? Eu preciso fechar o H1 aqui no final da mensagem. Por quê, pessoal? Sempre que eu faço a abertura de uma tag do HTML, no final eu preciso fazer também o fechamento, que senão ele não reconhece que você está utilizando uma tag. Então, eu vou fazer o salvamento aqui. Agora sim, pessoal, ó, a terceira mensagem está fazendo o seguinte para nós. Ó, o valor arredondado de N3, ou seja, de 3,9 aí ele faz o arredondamento do N3 e vai mostrar isso para a gente na tela, tá, galera? Então, vou compartilhar aqui com vocês agora a tela do Champ. Vou clicar aqui no admin e vou compartilhar com vocês. Maravilha, queridos. Então, está compartilhado aqui a tela do Champ. Como sempre, a gente precisa tirar aqui o dashboard, essa palavrinha dashboard depois do localhost. E eu preciso colocar o nome do meu projeto, que é aulas PHP. Então, olha aí, pessoal. Agora a gente tem mais um arquivo aqui no escopo do nosso projeto, né? Ó, que é o round.php. Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou clicar em cima desse round.php e ele vai trazer aqui para mim as minhas mensagens. Reparem que por ter utilizado H1, ele deixa aqui a minha mensagem bem destacada, tá, gente? E olha que interessante que o round faz. O valor arredondado de 10,1
é 10. Então, ele arredondou o 10,1 para 10, ou seja, ele arredondou para o mais próximo, pessoal. O 10 ele está mais próximo do 10,1 do que o 11, por exemplo, né? Vocês concordam comigo que 10,1 é um valor entre 10 e 11, certo? É um valor quebrado entre 10 e 11. Porém, o 10,1 ele está mais perto do 10 do que do 11. Então, o round ele arredonda dessa forma. Ele arredonda para o que está mais próximo, tá bom? Então, nesse caso, ele fez corretamente. Ele arredondou 10,1 para 10. Agora, no segundo caso aqui, ó, o valor arredondado de 5,5 é 6. No caso 5,5, pessoal, ele está no meio, né? Ele está entre 5 e 6 e ele está exatamente no meio. Ele marca o meio desse caminho entre 5 e 6. Só que o round ele faz o seguinte, pessoal: o 5,5 no caso, como é o meio, o round arredonda sempre para cima. Então, quando a gente está no meio do caminho, o round arredonda para cima. Então, ele arredondou corretamente aqui para nós. Ó. O valor arredondado de 5,5 é 6, ok? Mais uma vez aqui também para a gente, ó, na terceira mensagem, ele arredonda aqui o valor arredondado de 3,9, ele está arredondando aqui para a gente para 4. Lembra a regra do próximo, né? 3,9 está entre 3 e 4, porém ele arredonda para o que está mais próximo, no caso, o 4, certo? Então ele fez aqui para a gente, pessoal, o arredondamento de forma correta através da nossa função pré-existente round, certo? Na próxima aula nós traremos mais um exemplo, galera, de uma função pré-existente. Nós faremos algumas aulas para mostrar alguns exemplos de algumas dessas funções para vocês. Então espero vocês aí. Até a nossa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.